Olá pessoal, bem-vindo a mais um momento de conversa aqui, de aula, de vídeos, né, falando sobre Chesterton na página da Sociedade Chesterton Brasil. Particularmente hoje eu gostaria de falar sobre o estudo de crítica literária através de Chesterton e aí um pouco começar a tratar com vocês sobre como eu posso ingressar num determinado campo de conhecimento, né, podendo, né, utilizar certas intuições ou mesmo estruturas de pensamento e métodos, né, levados à frente por Chesterton dentro das suas obras, tá? E eu faço referência a uma obra que nós, né, publicamos aqui na Sociedade Chesterton Brasil, que é a biografia crítica, né, ou ainda a crítica acerca da literatura, né, a partir de uma análise biográfica também, que o Chesterton faz, né, do Charles Dickens, tá? Que acompanha um tanto a escrita de Chesterton acerca dos autores ao qual passaram pela vida dele, vai perceber que Charles Dickens ele ocupa, se não o primeiro lugar entre todos os autores do Chesterton. Eu acredito que os autores preferidos de Chesterton, né, é difícil cravar que assim, eu duvido particularmente que se Chesterton estivesse conosco, ele diria, não, tem um que é absoluto, tem um que não tem... Até porque isso parece um tanto pueril, certo? Se nós pararmos para pensar que tem autores que trabalham certos aspectos do seu conhecimento ou da arte literária de uma maneira que não se repete em outros. Nós não estamos nem preparados, ou talvez nem devamos, abrir mão de todos os outros para ficar com um apenas, né? Então, quando a gente fala, sempre quando a gente fala, ou um autor fala, ou a gente quer inferir pelo que o autor fala, de que aquele ali é o autor favorito, ou esse é o nosso autor favorito, tanto a gente está falando, ou a gente está falando bobagem, o que para mim é sempre, né, por prudência, não é a minha primeira opção quando eu falo sobre Chesterton, ou quando eu penso sobre Chesterton, ou então, né, a gente está dizendo, ou esperando que quem nos ouve entenda, que nós temos como um dos nossos autores favoritos aquele autor, e nós estamos dizendo que no campo da qual ele se desincumbe a escrita dele, ele é o meu autor favorito, né? Então eu digo assim, Tolkien é o meu autor favorito. Se eu não estou falando, né, sobre o que eu gosto, meu lugar de conforto, onde eu me sinto seguro, onde eu me sinto realizado pela prática da leitura, estou falando objetivamente, né, de um autor favorito em relação a todos os outros, muito provavelmente eu vou estar lidando, né, com o Chesterton, das duas uma, ou eu só gosto de livros relacionados à temática que o Chesterton desenvolve, que via de regra lida com certas, né, estruturas narrativas e símbolos e personagens que aparecem naquilo que fica conhecido como, né, literatura fantástica, certo? Ou então, eu gostando de outras gamas de livros, eu estou me referindo que naquilo que o Chesterton se propõe a escrever, ele é o meu favorito, tá? Naquilo que o Tolkien, né, se propõe a escrever. Pois bem, mas eu acredito que nós podemos dizer que talvez o Chesterton não tenha alcançado, né, uma profundidade, uma integralidade de análise, né, tamanha como encontrou com Charles Dickens, por um motivo talvez mais biográfico que qualquer outra coisa, né? Nós hoje, falando de Charles Dickens, né, vocês e eu, nós temos uma visão de Dickens que é a visão própria de quem está afastado há mais de um século, né, da vida desse homem, certo? Então, nós temos isso, né, esse afastamento que coloca Dickens, né, com uma certa bruma, né, do passado e também de todo o relevo e importância que a literatura dele teve para o próprio desenvolvimento literário imaginativo de uma das culturas que produziu algumas das literaturas mais relevantes, né, na história da humanidade, tá? Ou seja, nós podemos falar assim, são poucas literaturas que vão poder rivalizar com a inglesa no volume de obras relevantes, certo? Mas é evidente que há, né, inclusive não só há outras como a literatura francesa, a literatura alemã, a literatura russa, né, e assim por diante, a literatura italiana, tá? Que não tem grandes autores apenas no passado, no medievo, mas que tem também autores, né, no presente, né, mais próximo à contemporaneidade, que são autores que não podem ser abandonados, né? Como, por exemplo, um Leopardi ou Manzoni, né? Você vai abrir mão desses caras aí, cara, que grande perda, né? Só por esses três aí a gente já tem, poxa vida, né? Leopardi, Manzoni e Dante, certo? Então isso aí
só que você não precisava fazer mais nada, mas, né, ainda há outros autores de língua italiana muito importantes, certo? E acadêmicos também italianos muito importantes, tá? Então, é algo, talvez, em grande parte, porque nós recebemos uma narrativa anglo-saxônica, ainda mesmo muito nichada, a grandeza da reflexão intelectual dos países de língua latina às vezes fica sobrepujada, né? Então, nós temos, acredito, em algum grau dever, né, de também conhecermos e procurarmos aquelas mentes, certo? Que fazem a sua reflexão e as expressam numa língua que tem como origem, né, a língua latina, né, e a cultura latina em algum grau. Então, porque muito provavelmente isso não vai acontecer por parte de outros povos, dos eslavos ou germânicos ou anglo-saxões, né? Então, isso. Mas, voltando para esse métier, acabamos de falar sobre uma certa hegemonia, né, da apresentação de estereótipos relevantes por parte dos anglo-saxões, mas a gente vai voltar a falar dos anglo-saxões porque, afinal de contas, nós estamos falando de um inglês da gema, né? Que Chesterton é isso, é um londrino, certo? E Charles Dickens nos vem como um homem que, de alguma forma, coloca no papel e acaba dando imagem e expressão para aquilo que é o ápice, certo, da cultura comercial tecnológica britânica, que é a era vitoriana. Alguns poderiam perguntar, Rodrigo, mas também em termos culturais, foi a melhor coisa que já se produziu, foi o que se produziu na era vitoriana? Muitas controvérsias, tá? Nós podemos dizer que a Inglaterra é um exemplo de país, né, e talvez a Inglaterra tenha, né, sido o protótipo, ou melhor, tenha sido a forma na qual a gente percebe esse movimento, que um crescimento, né, em termos tecnológicos, comerciais e assim por diante, muitas vezes não vem acompanhado de uma ascendência, né, moral, de uma ascendência, né, também em sentido religioso, ou mesmo de uma integralidade da intelectualidade, certo? Mas é claro, também não dá para falar que tudo foi ruim, aquela coisa toda, mas é isso. É o ápice de toda a civilização inglesa? Bom, sei lá, né? Há momentos em que a Inglaterra produziu coisas que ela não produziu mais, como, por exemplo, quando a Inglaterra mata Thomas More, né? A Inglaterra mata Thomas More, na minha opinião, ela mata um dos melhores homens que ela já produziu. Então, assim, se uma nação mata o melhor homem que ela produziu e a partir dela ela não produz mais homens como aquele, é um declínio, né? Sem dúvida nenhuma. E é um declínio, na verdade, que se tornou cada vez mais difícil com o passar dos séculos produzir um homem como Thomas More, né? E com certeza a era vitoriana não era o local propício para produzir um homem como Thomas More, né? Mas, surpreendentemente, né, para eu pagar o que eu estou falando, né, para morder minha língua, né, a Inglaterra vitoriana produziu, e eu vou dizer só esses dois nomes, né, que é Charles Dickens e Chesterton. Então, assim, que o ápice da civilização que se cria naquela ilha ali, gente, talvez seja, né? Talvez seja, né? Eu tenho muita resistência com isso, porque afinal de contas, eu como católico romano, né, vou ter muita resistência em considerar que uma sociedade chegou no ápice da sua vida, né, mediante uma apostasia, né, da fé romana. Mas, em diversos aspectos, existe sim esse ápice, né, de diversos aspectos da vida vitoriana ali na Inglaterra do período, né, de Dickens e depois de Chesterton. E, nesse período, né, Dickens talvez seja aquela pessoa que vai fazer um movimento que Chesterton, de alguma forma, já denota que existiu em outro produto muito típico do período vitoriano. E eu vou colocar o período vitoriano como baliza de tempo para nós, mas também para aquilo que está acontecendo em outros lugares da Europa, como por exemplo na França, né? Ou até mesmo nos Estados Unidos, tá? A grosso modo, de maneira mais castiça, nós poderíamos pensar que a era vitoriana começa então, né, depois, né, da metade da década de 30 do século XIX, 1837 por aí, até 1902, 1901, que é o que eu acredito que foi quando a Rainha Vitória morreu. Tá? Eu gosto muito de marcar isso, né? A gente quase pode dizer que a era vitoriana mesmo começa, né? Se a gente quisesse botar um período bem certinho, daria para botar um período de 60 anos, assim. A gente pegar uma fatia de bolo que não falta e sobra pouco para fora, né? 1840 a 1900, certo?
Aí alguém vai discutir, talvez pudesse encurtar um pouco mais, a Rainha Vitória já estava nas últimas aí nesse momento que a gente está colocando como final e essas coisas todas, certo? Ou seja, aí alguém poderia dizer, Rodrigo, mas será que na última década do século XIX a gente já não estava acompanhando aqueles movimentos que depois vão ser reconhecidos como era eduardiana? Muito provavelmente, né? Não é do dia para a noite que muda, né, um período cultural, a marca cultural de um tempo, certo? Mas o fato é que Chesterton, né, primeiro Dickens, eu acho que é importante falar de Dickens, né? Sobretudo, há que se compreender que Dickens, ele junta duas coisas. Aqui eu vou usar como base, né, pelo menos duas obras, né? Uma que a maioria de vocês já leram, provavelmente, sim, na maioria eu estou aqui, né, dando chute na lua, mas muitas pessoas já leram, e se não leram, viram alguma dramatização que de alguma forma vai sumarizar, né, tirando talvez uma coisa, colocando uma outra. Essa obra é chamada Um Conto de Natal, né, ou Um Cântico de Natal. Em inglês é A Christmas Carol. Carol é cântico, e carol é propriamente cântico no sentido religioso, né? Carol geralmente é um hino usado, né, ou para o culto ou para alguma coisa piedosa, certo? Então a Christmas Carol tem esse tom. E de fato, né, os capítulos de Christmas Carol no original é distribuído com a palavra que nós chamamos de estrofe aqui, né, no português. Então ele é pensado como se ele fosse uma canção em forma de literatura. Não é poesia, tá? Mas pega um conceito bem estético, assim, né? Como se a vida de um homem fosse uma harmonia que necessitasse, né, de uma, né, correção de dissonância, né, que é o que acontece com o Scrooge. E ali, talvez o Charles Dickens tenha nos dado um epítome do que era a era vitoriana. Ao mesmo tempo que é um período de pujança extrema, certo? Para as descrições que ele faria, que o Charles Dickens faz ali. E ao mesmo tempo a produção de um tipo humano muito detestável, que é apresentado no Scrooge. Mas, sobretudo, um tipo humano que ainda, apesar do grande envelhecimento, né, não é envelhecimento, é se tornar vilanesco, né? Envelhecimento é se tornar um vilão, ele ainda é capaz, né, de conversão. Essa esperança de mesmo naquilo que é o pior que se poderia produzir num determinado nicho da sociedade vitoriana, que é o nicho dos grandes proprietários, dos grandes homens que agem na City de Londres, que é aquele coração da cidade de Londres, da grande cidade de Londres, né? Você tem a City, que é, na verdade, uma permanência daquele território, que é o primeiro território, né? Da Londinium, né? Origem da Londres, certo? Que era, na verdade, uma ocupação romana. Isso ainda no primeiro século depois de Cristo. Você tem isso. E acaba dialogando com o quê? Com um texto que eu acho muito interessante, que é The Rules for Conduct of Life, né? Ou seja, regras para a conduta da vida. Que quando eu comprei, é um livro, eu achei assim, não, isso aqui vai ser meio que um estatuto de Londres, alguma coisa assim. Foi esse o meu interesse, né? Mas ele, na verdade, foi um livro que foi escrito por um presbítero anglicano, certo? E esse pastor anglicano estava ali dando 34 conselhos que, na verdade, era para ensinar os homens de negócio, que administravam as coisas do mundo, como administrar a riqueza que era a sua alma imortal para ir para o céu, né? Dando a entender justamente aquilo que Charles Dickens havia falado pela boca, né, do Marley. Marley é o personagem que nos é apresentado como defunto, né, no primeiríssimo, né, capítulo ali do Christmas Carol. E esse Marley morre e é ali que nós começamos a acompanhar a ação da história, né? Scrooge, que é o sócio, né, deste defunto, vai ser visitado 7 anos depois da morte deste, a princípio pelo próprio fantasma do Marley, que vai dizer uma frase muito interessante. Ele está anunciando, né, para o Scrooge que naquela noite ele vai ser visitado por 3 espíritos que, na verdade, né, fazem presente o espírito, né, o que aconteceu nos natais passados, o Natal presente, o que acontecerá nos natais futuros. E o Marley diz o seguinte, quando ele conta, né, do caminho purgatório, isso foi interessante aparecer isso no Dickens, afinal de contas o Dickens é um anglicano, e a princípio, né, com certeza, eu não sei particularmente se existe liberdade, né, na comunhão anglicana para acreditar no purgatório, mas com certeza não é um dever de fé acreditar no purgatório na comunidade anglicana. E aí o que se dá, mas naquele mundo purgatório, quando o Scrooge sabe disso, ele diz assim, mas Marley, você era um bom homem de negócios.
E o que o Marley responde, um bom homem de negócios, né? Eu deveria ter cuidado dos pobres, eu deveria ter visitado meus amigos, eu deveria ter... Ele vai falar, na verdade, em grande parte, né, fazendo ali uma miscelânea de obras de misericórdia. Esse era o meu negócio, né? E porque eu não cuidei desse meu negócio quando eu estava vivo, agora eu tenho que, né, cuidar desse negócio, tenho que botar em ordem as coisas. E a pena dele são duas. A primeira de estar com as pessoas que ele não esteve, deveria estar por causa dos seus negócios. E a segunda pena é de ver, né, as mazelas das pessoas que ele poderia ajudar se estivesse vivo e com o dinheiro que tinha e não poder ajudá-las, né? Então, e isso aparece justamente nesse escrito do Rules for Conduct of Life, onde ele vai falar disso. Olha, cara, tu é um homem de negócio, mas o teu principal negócio é a salvação da tua alma, certo? Então, né, vai atrás disso aí. E aí, então, outro escrito e o Chester e o Dickens nos dá mais ou menos um panorama, né? Existe ali, né, o burocrata que ganha um salário, para não dizer de fome, um salário que claramente ele vive esguelado, né, na sua família. Esta família, né, o Scrooge é um homem rico e solitário, né? Enquanto ele tem o sobrinho dele, que é um homem, né, que pelo jeito é um homem remediado, mas é um homem que está, né, muito aberto, né, a não viver nababescamente, nada disso. Eu tenho uma jovem esposa, valorizo o Natal, né, aquela coisa toda, certo? Convida o Scrooge a passar, né, apesar de todo o mau humor, porque tem aquela coisa, né, pessoal, a gente sabe que algumas pessoas não vão ser as melhores companhias do mundo, né, mas nós temos carinho por elas, ou a gente sabe que é melhor para elas estarem conosco do que não estarem, assim por diante, certo? E ele convida, então, o Scrooge para estar com eles, e ele rejeita e assim por diante. E depois nós temos esse escriturário que trabalha, então, né, vamos dizer assim, na verdade dá a impressão que é uma corretora de ações, né, e o Scrooge está ali e assim por diante. Então, faz diversos negócios, é o escritório dele ali, né, na verdade é o escritório do Scrooge. E esse cara é um cara que nos passa muito mais uma sensação de felicidade, de alegria. Mas a gente vê que ele corta o dobrado, né? Algumas cenas são muito típicas, né? Ele, por exemplo, diz assim que ele não tinha dinheiro para comprar um sobretudo. Imagina, o fio de Londres, né? E o fio de uma Londres com muito menos emissão de carbono aí para deixar um pouco mais quentinha a cidade. Ou então uma Londres com muito menos prédios para quebrar, né, o vento frio, sei lá, né? Eu sempre imagino que as cidades modernas tendem a ser menos frias do que hoje em dia, né? Antigamente, né? Antigamente essas cidades hoje em dia são mais frias, são um pouco menos frias, né? E aí ele não tem dinheiro para comprar um sobretudo, então ele enrola, né, o cachecol, aí chega em casa, ele tem, né, vários filhos, então já é uma família numerosa, né? E um dos filhinhos é deficiente, né? E ele coloca umas coisas muito tocantes, assim, né? Então aquilo, né? O cara que tem poucos meios, mas corta um dobrado para continuar sendo generoso. Ele não coloca, né? É interessante, né? O Dickens parece não demonizar nenhuma categoria social, né? Porque o que é muito fácil para nós imaginarmos assim, né? Pensando no Scrooge, é que ele é um demônio por ser rico, né? E fica muito claro, principalmente quando os fantasmas dos natais passados vão mostrando a trajetória dele até onde ele está, de que ele claramente é um sujeito que não ficou rico e por isso ficou mal. Mas ficou mal porque amou o dinheiro acima de qualquer coisa, né? E tem vários alertas na graça, né? Aonde, eu chamo assim, da Providência, que chamaram ele a mudar de vida, mudar aquela postura dele, né? Que era uma postura que não ia levar ele a ser um homem feliz, como de fato ele é um homem muito infeliz, né? Até que ele vai chegar na trajetória dele e perceber o volume da infelicidade dele. Mas, por outro lado, apesar do Scrooge chamar o sobrinho dele de pobre, né, dá para entender que é um rapaz que vive com uma certa dignidade, assim, né? Então, a pobreza, né, só pobre mesmo, não tem tanta liberdade para convidar quem queira, assim, para passar a ceia consigo, né? Então, me parece que ali não existe nenhuma demonização de classe. O Dickens, de fato, é um autor que passou por sérios problemas devido a certas posturas relacionadas à relação com propriedade dentro, né, do Reino Unido. Ele é uma pessoa que, em vista das dívidas do pai, acabou preso ainda criança, por causa que era isso. A família inteira ia por uma espécie, né, de domicílio-prisão, onde tinha que fazer trabalhos forçados para pagar a dívida, né, que tinha, né, a dar conta.
E aí uma outra história que eu acho interessantíssima também é a história do Grandes Esperanças, certo? E no Grandes Esperanças você tem esse personagem interessante que é o Pip, né? Que ele é, na verdade, né, encomendado aos cuidados da sua tia. Essa tia é casada, então, com um homem muito bom, um ferreiro, né? Muito, muito simples, mas muito bom, muito leal. E esse homem, né, esse rapaz vai receber uma grande oportunidade de um benfeitor que vai custear, então, os seus estudos para que ele viva em uma cidade, né, propriamente, uma cidade adequada, certo? E possa ter uma formação para se tornar um cavaleiro, né? E a partir disso também, o Dickens vai trabalhar muito com a ideia do homem, né, que buscando encontrar ou se encontrar em um lugar pode acabar se perdendo de si mesmo, né? E esse processo também que não é muito estranho à literatura inglesa, que é dessas paixões e desses amores que acabam consumindo as pessoas, né? Como a gente tem no caso da relação do Pip com outra personagem, né? Que é a personagem que então vai procurar, né, de alguma forma dominá-lo, seduzi-lo para o fazer sofrer. Bom, por aí vocês tiram outras obras do Dickens são interessantíssimas, como por exemplo David Copperfield ou The Pickwick Papers, né? Conto de Duas Cidades, e assim vai, tá? Existem ainda outras obras do Dickens. Mas eu diria que talvez até com certo otimismo, com certo tom até, se não fantástico, né? De alguma forma meio oportuno nas coisas que acontecem, Dickens talvez seja a pessoa que materializa, tá, essa sensação que cresce com a melhoria de circunstâncias, né, de uma classe média baixa, né? Esse certo amor democrático, inclusive no começo da sua obra sobre Dickens, Chesterton vai expressar, né, que é o drama do por que nós não temos mais grandes homens em meio a nós. E ele diz que tem que ter uma massa crítica de homens, né, que acreditam que podem vir a ser alguma coisa mais do que meramente alguém que leva suas vidas. Mesmo que a maioria falhe, né, tanto em manter o propósito como, né, querer com afinco, haverão alguns desses homens que de fato vão acabar se tornando grandes. Porque, né, animados com esse espírito de que podem ir até, né, muito mais longe do que foram seus antepassados, né, ao contrário de alguns que vão desistindo pelo caminho, esses não desistirão. E que o Dickens é um desses grandes homens, né? E curiosamente, na minha opinião, é engraçado tu ver alguém que também é um grande homem falando de outro e não percebendo. Não percebendo, também não era papel dele falar isso de si mesmo, né? Talvez ele não fosse um grande homem se fosse ele a falar isso de si mesmo. E aqui se oferece, em grande parte, né, a possibilidade, quando o Chesterton vai nos dar essa biografia, né, crítica de Dickens, ele vai nos dar uma oportunidade interessantíssima, e eu acho que com isso, para aqueles que estão procurando hoje em dia, né, um caminho para estudar a questão da teoria literária, né, da análise crítica dos livros, dos textos e assim por diante, pode dar hoje em dia, né, ideias muito interessantes. É claro, talvez o referencial teórico pedido pelo seu estudo na academia, na universidade, na sua pós-graduação, exija que você não trabalhe somente com aquilo que você vai encontrar, né, na biografia crítica do Chesterton acerca do Dickens. Mas tem várias, né, intuições e mesmo práticas ali que formam, no fim e ao cabo, um método, certo? Que podem enriquecer, sem dúvida alguma, e mais que enriquecer, retificar o sentido dos estudos literários na vida de alguém que ou se dedica a isso porque tem interesse, ou se dedica a isso porque, além do interesse, né, pessoal, também tem, né, esse âmbito dos estudos literários como a sua, né, profissão. Porque o Chesterton vai coadunar, primeiramente, o elemento biográfico em si, né, quem é o autor do seu tempo com a sua intencionalidade, o que é o tempo desse autor, né, e quais são as possibilidades, de sentido e alegoria que existem dentro da obra desse autor que ele traz a biografia crítica dele. E isso com um componente interessantíssimo, porque Chesterton, não falando de si em meio à obra, ele mostra que ele é o tempo inteiro ao abordar a obra, ao abordar aqueles temas e ao abordar Dickens. Também é um fato, né, muitas pessoas, até a gente fazendo uma análise do livro, a gente estava percebendo o quanto precisava ter lido Dickens para realmente aproveitar tudo que o livro tem a oferecer. Mas eu não desanimo ninguém. Você que hoje está vendo esse vídeo, essa pequena aula, essa partilha com vocês sobre essa questão. Ah, Rodrigo, eu acho que eu li só Cântico de Natal, eu acho que eu só li um livro ou dois, li um conto, li O Sinaleiro só, uma coletânea de livros de suspense, história de suspense e terror, li O Sinaleiro, do Dickens, né, e tudo mais, assim por diante.
E aí, será que eu dou conta de ler o livro? Eu tenho experiência de, com algumas das coisas que eu mais gosto, de ter me aproximado delas aos tropeções. O que eu quero dizer com isso, também já vou encerrando aqui, é que o meu interesse, a minha curiosidade por um nome, né, por um evento, ou talvez pela sumarização da história que alguém me fez correr, né, a primeira referência que eu tinha daquilo ali à mão. Poderia ser um livro de comentários, poderia ser uma resenha, poderia ser até um vídeo na internet com aqueles spoilers bacanas, né, que o produtor do vídeo esqueceu de avisar que estava lá. Mas o fato é que eu ter me aproximado, né, de várias informações que agora, né, sem a leitura, ou naquele momento sem a leitura do livro, para mim não fazia muito sentido ou tudo mais, não tirou em nada o fato daqueles elementos, né, interessantes que eu já considerava da história. Na verdade, eu ficava ainda mais estressado. Uma vez que eu tinha entendido o essencial das histórias ou da história, saber que haviam tantos nomes ou acontecimentos que eu ainda não conhecia só me instigava a conhecer a obra mais. Então, se você já ouviu falar muitas vezes de Dickens, que é um autor realmente surpreendente, né, no quadro da sua autoria, tá? E quer conhecer melhor Dickens, certo? E quer conhecer quem é Chesterton como crítico literário. E quer conhecer também o que você pode ser como crítico literário, seja para sua própria satisfação, seja para a educação dos seus filhos, seja para sua profissão como professor ou como profissional das letras ou coisa que o valha, tá? Seja qualquer uma dessas motivações, você com certeza vai encontrar no livro do Chesterton, então, caminhos possíveis, intuições, ou mesmo inferir ali uma metodologia que vai ajudar você a perceber o valor desse autor, né, fundamental do século XIX, certo? Que é o Charles Dickens. Em grande parte, a gente percebe que o Chesterton faz ali também com as obras de Dickens, e talvez por isso seja tão dedicado a elas, porque no fundo, o Dickens cantou, né, nas suas histórias, aquilo que era um certo espírito do tempo aonde Chesterton nasce, né, e ao mesmo tempo o tempo em que Chesterton deixa. Porque o nascimento de Chesterton como autor é praticamente, né, coincidente com, né, o caso da Era Vitoriana. Mas este Chesterton, né, foi criado por essa Era Vitoriana e talvez poucas pessoas tenham manifestado de maneira mais positiva, ainda que dramática, o espírito da Era Vitoriana, como Charles Dickens. É muito natural que Chesterton fale de Dickens e é muito natural que Dickens apareça em Chesterton em vários momentos. Anima todo mundo lá, então curtir esse vídeo, né, compartilhar, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e também, né, não deixe de marcar o sininho ali para ser avisado das notificações de novos vídeos, conteúdos aqui. Também, se você ficou interessado, não deixe de verificar o link, certo? Vai estar aqui embaixo, provavelmente, o link da livraria da livraria da Sociedade Chesterton Brasil, onde você vai encontrar ali, né, várias obras, entre elas a biografia crítica de Chesterton acerca de Dickens. Eu fico por aqui, até a próxima.